Aqui, por exemplo, Bruno, falando dos gráficos avançados da barragem, só porque eu estava fazendo um exercício hoje de raciocínio, eu peguei um período aí, não me lembro, foi dia 6, tá? Dia 6 eu peguei um pico aqui, como se fosse 3 milhões e 700 metros cúbicos, e peguei a data de hoje em torno disso aqui, tá? Então eu comecei a fazer uns cálculos ali para tentar entender. Eu vou tentar te explicar. Aqui, Bruno, então o que que eu fiz? Eu peguei a data inicial ali, que eu peguei no gráfico, a data final. Peguei a leitura inicial, a leitura final. Como está a DC, né? Tá diminuindo, é menor a final. Então, o consumo, que seria essa variação do período, né? Embora tenha aquelas ondulações ali, eu calculei, arredondei aqui, né? 270 mil metros cúbicos. Então, é a diferença entre o volume inicial e o final do período. E o intervalo de dias, então, desse, fiz uma conta aqui, né? Quantos dias dava o intervalo. A área de irrigação é a área que estava até o momento, né? Até hoje, vamos dizer assim, áreas que estavam com água entrando. Então, essa área aqui que seria uma área boa de ter automatizada para ficar calculando esse consumo, né? Então, todas as áreas, ou que a gente iniciou a irrigação lá no manejo, acho que podia puxar de lá, né? Porque o início da irrigação lá no manejo também é para ser automatizado quando tiver sensor, ou quando a pessoa colocar a data lá, né? Então, quando colocar a data lá, soma a área do talhão, né? E começa a utilizar como base em hectares, certo? Então, esse consumo previsto em metro cúbico por hectare é um consumo teórico, né? Então, isso aqui a gente tem que alimentar nessa área de análise quanto é o consumo previsto, tá? Teoricamente, ele varia por comprimento do ciclo, né? Então, talvez a gente teria que alimentar lá naquela parte debaixo das coisas de manejo ali, onde a gente expande as janelinhas, talvez seria o mais indicado, ou a gente ter lá talvez até o certo mais generalista e menos trabalhoso, seria lá na variedade, nós já estimar um consumo de água por variedade. Porém, temos algumas variabilidades, né? Se dependendo da região do Brasil, muda o ciclo, né? Então, não sei, temos que pensar como é que puxar esse consumo previsto ou alimentar nessa planilha, tá? Que seria sempre mais trabalhoso. Período irrigado, então, também é um valor alimentado, tá? Então, que a gente está fazendo uma média de consumo diário aqui. Isso aqui é só para ter uma referência de consumo diário. O consumo diário de água em arroz, ele oscila, né? Ele é menor no início, né? Na verdade, é maior no início até encher os quadros, depois ele reduz, depois que encher os quadros, vamos dizer ali por 15, 20 dias, e depois ele tende a aumentar à medida que aumenta a evapotranspiração, começa a aumentar dia mais longo, mais calor. Por exemplo, essa época do ano, até meados de janeiro, o consumo em função do arroz ser maior e calor ser maior, isso aqui o consumo diário também oscila. Então isso é só uma generalização de consumo diário, que seria o total dividido pelo período, né? Então esse consumo diário a gente vai ter que uma hora mensurar, né, através de outros dispositivos. Mas enfim, esse é um cálculo teórico. Então, o que que foi consumindo, o que que teoricamente cada hectare teria que consumir seria 840 metros cúbicos nesses 7 dias. Então, vezes a área daria isso aqui, e o que a gente observou foi 270. Então, eu fiz uma relação, né, 270 para o 168, que seria o teórico previsto, nós estamos com 60% mais de consumo em relação à previsão. Não quer dizer que a gente está desperdiçando 60%. Muito dá a entender que pelo menos parte disso é que a nossa previsão não está correta, né? Então a gente tem que ajustar modelos e ter dados para isso ficar mais perto sem ter perdas, no caso, se o pessoal não está botando água fora na lavoura, ah, o mais correto é ficar perto de 1 para 1, tá bem? É só para te entender um pouco do raciocínio de tipo de consumo de barragem que a gente vai querer.